Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, gente, a minha ideia é provar que nem só de chorume sobrevive o homem. Sim, na internet você consegue consumir conteúdo de economia que não seja de econocoach paia, né? Quer dizer, não sei se eu não vou morder minha língua, mas vamos lá, eu tô dando um crédito pro cara aqui, nós vamos reagir a um tiozão simpático. Você já deve ter esbarrado nele, hein? Tomara que sim, né? Que chama José Cobori. E o cara fala de economia, eu não sei muito bem qual é a dele, mas já passou aí nas minhas timelines da vida, tá? E ele me parece fazer um discurso que não tem nada a ver com o padrão que a gente encontra por aqui. Que é esse padrão econocoach liberal aí, né? Que são anjos do apocalipse, né? Estado malvadão, em roubo é posto e por aí vai. Não, então esse cara parece que tem uma outra pegada. Não sei, vou chutar aqui. Não deve ser marxista. Vamos imaginar o quê? Vamos ver. Um desenvolvimentista, quem sabe? Não sei. Tem pinta de ser um desenvolvimentista. Vocês sabem que eu acho que os desenvolvimentistas são fofos. Alguns deles, inclusive, são muito bons. Muito bons. Porém, pecam ao avaliar a política. Entendendo que a, entre aspas, solução seria o arranjo macroeconômico. E a, vamos dizer assim, tocada, né, do Banco Central, da política industrial, enquanto que, na minha interpretação, não é isso. O problema nunca foi saber o que fazer para desenvolver a economia capitalista. Para mim, o problema sempre foi poder fazer, né, alguma coisa para desenvolver a economia capitalista ao sul do Equador. Portanto, o problema não é técnico, né, como diria lá a Maria da Conceição Tavares, né, dos tecnocratas. Não, o problema é político, né? O problema é ter espaço político para que se aplique aquilo que a gente sabe que faz a economia capitalista se desenvolver, né? Então, não sei, estou chutando aqui que o cara é um desenvolvimentista, alguma variação aí de keynesiano, mas bem da real, não sei. Vamos descobrir junto, então bora lá, sem mais enrolação, vamos reagir aqui a um vídeo intitulado O Mito do Estado Mínimo, do José Cobori. Olá pessoal, o advento das redes sociais trouxe vários benefícios. O mais notório deles, pelo menos para mim, foi a difusão de conhecimentos. Mas junto veio também os malefícios. As pessoas não se dão mais ao trabalho de ler um livro e buscar fontes confiáveis de conhecimento e informação. Para que passar dias lendo um livro se acredita-se ser possível dominar um assunto através de um vídeo de 3 minutos? O pior são os criadores de conteúdo que difundem informações e pensamentos prontos que aprenderam nessa mesma lógica. Nesse ambiente atual, agravado também por mitos e mentiras, acentuou-se a polarização política e a reboque uma polarização econômica. Bom, aí ele manda uma que assim, é meio que um senso comum, mas tudo bem, às vezes o óbvio tem que ser dito. Agora deixa eu fazer aqui o advogado do diabo, né? Fazer aqui o meia-culpa da galera. Eu acho que é correto, tá? Assim, se popularizou muita coisa, né? Dentre esse monte de coisa que se popularizou, o conhecimento de macroeconomia, né? Que era uma coisa muito circunscrita aos círculos acadêmicos, aos círculos especializados, de gente que trabalha com o mercado, ou que leciona, ou que pesquisa, né? Era um troço muito circunscrito que ficou mais acessível. Então isso foi um ponto positivo, né? Do YouTube e demais plataformas de vídeo. Agora, é claro, se perdeu absolutamente o critério, porque enquanto isso estava circunscrito, você podia ter uma coisa bem enviesada ali, de um ambiente Faria Lima, ou uma coisa bastante encastelada da academia, né, da pesquisa. Mas se tinha bastante mais rigor, né, seja mesmo a partir dos preceitos neoliberais, ou aquilo que sempre teve-se como a disputa acadêmica ali entre os ortodoxos e os heterodoxos. Então se perdeu muito rigor. E é claro que tem muita gente que aprende já do conteúdo mastigado, tá? Isso é um problema porque essas pessoas começam a fazer vídeo e aí começa a rolar um telefone sem fio, tá? Mas eu, por exemplo, fiz uma inflexão aqui.
eu fazia um vídeo por mês, um vídeo a cada 20 dias, às vezes demorava até mais tempo para soltar vídeo de economia, era uma pesquisa bem mais longa, era meio que uma parada vídeo ensaio. Os vídeos eram muito melhores, né? No conteúdo, mas na forma muito piores e atendiam muito menos à demanda do algoritmo. Enquanto eu não simplifiquei as coisas, enquanto eu não entendi a linguagem do algoritmo de comunicação, eu não consegui expandir o alcance do meu conteúdo. Então eu percebi que nesse ambiente aqui não é o mais importante o rigor. Por quê? Porque nós não estamos disputando, tá, com a produção de conhecimento na academia, ou mesmo com quem trabalha com política monetária. No máximo, do lado de cá, a gente vai influenciar a opinião pública a respeito dessas questões. E eu acho que aí nós temos sim um papel importante. Por quê? Porque aqui a gente abriu um espaço para uma discussão contra-hegemônica. Porque o discurso da mídia de massa ele é uníssono. E ele atende aos interesses do mercado, que se fundem com a própria estrutura de mídia no Brasil, que é hiperconcentrada, que é caríssima e que também opera nesse mercado, tem interesse nesse mercado. Então vai advogar esses interesses na sua comunicação pública. A nossa comunicação aqui ajuda a contrabalançar isso, né? Embora sim a gente tenha perdido bastante no rigor, mas ao mesmo tempo tem para todo mundo, né? Tem desde os comunistas, passando pelos desenvolvimentistas, tem gente com conteúdo mais vulgarizado, gente com conteúdo mais aprofundado. Então tem para todos os gostos. Mas o meu ponto é, não adianta a gente ter um conteúdo muito bom, muito rigoroso, e chegar em pouquíssimas pessoas. Porque aí a gente vai estar massageando o nosso ego, né, e agradando os nossos pares, mas não fazendo um bom trabalho de comunicação. Um mito bastante repetido é a do Estado mínimo como solução para o crescimento econômico. Este é o assunto do vídeo de hoje. Já gravei diversos conteúdos aqui para o meu canal no YouTube e também lá no meu Instagram, fazendo reflexões sobre o papel do Estado na economia. Agradeço a maioria dos comentários que colaboram com a reflexão. Vocês que me seguem há mais tempo entendem a necessidade de um pensamento crítico sobre economia. Mas como o ambiente é democrático, fico também espantado com a quantidade de comentários que só repetem frases e pensamentos prontos, amplamente difundidos pela tecnologia das redes sociais. Eu disse no início que ele parecia um tiozão, né? É porque um tiozão reconhece o outro, né? Só porque eu sou um tiozão que usa boné, né? Pra tentar disfarçar que sou um tiozão. Mas é isso, a galera, quando chega no rolê aqui na internet, não sei quanto tempo esse cara tá aqui na internet, né? Não sei qual o nível de intensidade, né, que ele trabalha com o vídeo na internet, a gente meio que se assusta. A galera, quando olha minhas caixas de comentário, assim, meus amigos, assim, pensam, poxa, Humberto, como é que tu não pira? Como é que tu aguenta esse tipo de comentário? Olha só, tudo que tu estuda, as coisas que tu faz, que tu já fez da tua vida, e tem que conviver com esse tipo de comentário arrogante e burro, numa quantidade enorme. Eu digo, pois é. Eu digo, pois é. Eu não leio, tá, galera? Eu não leio. Eu só vejo, às vezes passo, assim, o olho por cima. Em geral, não leio, tá? E não me afeta. Mas a gente tem um tempinho que a gente precisa, vamos dizer assim, se adaptar a essa realidade para trabalhar na internet, né? Porque é aquela coisa que a gente classifica como Dunning-Kruger, né? Que é o idiota confiante, ou aquele que é burro demais para conseguir perceber a própria burrice. Então o cara tem um pequeno vislumbre de algo que ele começou a estudar ontem e acha que de repente já domina a parada, entende? E aí sai falando para os outros que falam algo diferente daquilo que ele entende ser o melhor, dessa parada que ele crê que domina, mas na real ele está falando uma grande bobagem, sendo que é justamente o contrário. A gente, depois desse primeiro momento, né, de encontro com algo que a gente está aprendendo, e dessa sensação da gente dominar o assunto, vem uma grande insegurança, da gente perceber que aquilo que a gente achava que a gente dominava, na real, é algo que a gente não sabe quase nada. E esse é o ponto que a gente verdadeiramente começa a aprender, né? Mas o Dunning-Kruger não passa dessa fase, mas ele vai estar lá na sua caixa de comentários, você pode ter certeza. Dos mais absurdos aos mais ingênuos, posições que não se sustentam ao mínimo de rigor científico. Como diria a máxima mais conhecida pelos economistas, nas crises todos são keynesianos.
Não é mais intelectualmente honesto negar que o Estado foi e sempre será imprescindível. Isso é bom, tá? Desculpa estar parando assim, mas o vídeo é curto, não tem problema eu acho eu estar parando tanto, até porque ele não começou a desenvolver um raciocínio. Mas enfim, nas crises todos são keynesianos. Lógico, gente, porque Keynes queria salvar o capitalismo. Keynes era um capitalista. Keynes não é anticapitalista. Então quando o bicho pega, né, não dá para eles ficar brincando de tirar o Estado para deixar a concentração da riqueza comer solto e privilegiar aqueles que já estão no topo. Não dá pra fazer isso, porque aí todo mundo perde. Aí os capitalistas, num instantinho, se fazem de desentendidos e ligam o foda-se para a ideologia que eles ficam espalhando e adotam medidas keynesianas. Isso é fato, tá? Isso é fato. Porque, vamos lembrar, o Keynes não é um cara da esquerda, tá? Isso é papo de anarcocapitalista burro. Tá? O Keynes era um cara de direita. Claro, ele está à esquerda do Mises, lógico, né? Que também dá para classificar dessa maneira. Agora, o Keynes queria salvar o capitalismo. Então não tem como ser um cara de esquerda, tá? Para tirar as economias nacionais das crises instaladas pelo mercado. Foi assim no estouro da bolha das empresas.com na virada do século, na crise do subprime em 2008 criada pelo mercado financeiro e na recente pandemia da Covid-19. Segundo Keynes, é um aumento nos gastos do governo que equilibra o investimento privado diante da queda do consumo e do investimento causado pelas crises. Ninguém pode negar isso. Vejam os 3 casos recentes que citei há pouco. É isso, gente, tá? Porque uma coisa que eu insisto aqui no canal, tá? Vamos imaginar o mundo como uma economia fechada, tá? Como se tivesse só um ente emissor de moeda, tá? O déficit do setor público, tá? É igual ao superávit do setor privado. Tá? Há aí uma identidade contábil. Tá? Claro que o mundo não é fechado, né? Cada ente emissor tem o seu mercado doméstico, né? Mas imaginando um mundo fechado, é rigorosamente isso, tá? E até aí não tem grandes problemas com o marxismo. Claro que vão haver diferenças substanciais, mas para Marx, as crises do capitalismo são sempre crises de realização do capital, né? Então, é aí que entra o Estado, ajudando o capital a se realizar, tá? Então, por isso que, por exemplo, Kalec chega neste problema, né, que depois lá o Keynes vai chamar de demanda agregada, para Kalec demanda efetiva, né? De uma raiz marxista, tá? Kalec parte de uma raiz marxista. E ele chega nessa conclusão e, inclusive, publica um pouco antes do Keynes. Então, não dá nem para dizer que ele imitou o Keynes, porque ele publicou antes. Então, mesmo partindo de uma raiz completamente oposta, até eu diria, eles também chegam neste problema da realização, ou para os keynesianos, no problema da ausência de demanda agregada ou demanda efetiva. O Estado é imprescindível durante as crises, porque o chamado mercado continua tentando doutrinar os incautos e os incultos que ele pode ser descartado como ator importante no crescimento econômico das nações? Eu, particularmente, creio que quem propaga esse discurso são os conglomerados já estabelecidos e com poder econômico e de mercado. Esses querem um Estado mínimo para os outros. Então, eu acho bonitinho, mas isso é típico do keynesiano, sabe? Típico do keynesiano, como se houvesse uma oposição, assim, sabe? Como se fosse uma questão moral dos conglomerados. Né? Não, é uma questão material. Se tira o Estado é a única coisa no capitalismo que pode jogar um pouco de sujeira no processo da concentração da riqueza. Tá? O Estado pode fazer isso, porque essa concentração diminui a base de consumo e agrava o problema da realização. Então o Estado ele entra ali mitigando este processo e mantendo a roda e de vez em quando entrando com estímulo mesmo, né? Com compra governamental, com guerra, com ação imperialista, dominando o mercado consumidor para conseguir extravasar essa produção e realizar capital. Quer dizer, o Estado passa ali o tempo todo dando uma forcinha na concentração e na reprodução do capital. Essa política neoliberal ela tem uma funcionalidade nisso, que é garantir reservas de mercado, né, para o capital, ou seja, por exemplo, você pega e desmonta um sistema de saúde, isso vai ser encampado
pelo capital. Você desmonta um sistema de educação, isso vai ser encampado pelo capital. Só que, ao mesmo tempo, você deixa de jogar essa sujeirinha no processo de concentração da riqueza. Então, você aumenta o nível de concentração. E você acaba aproximando mais uma crise da outra de realização. E aí, de tempos em tempos, o Estado tem que entrar forte. Tá? Então, assim, é um dos pecados dos keynesianos, que nem eu digo assim, o keynesiano, pelo menos os mais honestos, é aqueles que eu gosto de dizer que ele quase chegou lá, sabe? Ele tava indo, e juntou pra fora, sabe? Aquela coisa assim, né? Que, então, tipo, escutou o galo cantar, mas não viu onde. O problema não tá nos conglomerados enquanto uma ação moral deles. Há uma funcionalidade econômica neste processo. E de tempos em tempos, mesmo os conglomerados, eles vão chamar o Estado e vão dizer, tá, agora resolve o problema aí, porque, né, deu no limite, vamos voltar um pouquinho e depois a gente começa de novo. Já que se utilizaram do Estado para dominar a economia e não querem ser incomodados por novos entrantes. Como sempre digo, nenhuma empresa gosta de livre concorrência. Se pudessem escolher, escolheriam ser monopólios. O mesmo se aplica às nações. Verdade. Os países que pregam o livre mercado são aqueles que já estão no topo e não querem concorrência. Pregam que os outros que ainda não chegaram lá concorram livremente entre si, se matem pelo caminho e não se tornem uma ameaça ao seu domínio. Em seu livro O Estado Empreendedor, Mariana Mazzucato cita Karl Polanyi, um filósofo social, historiador da economia, antropólogo econômico, sociólogo e economista político húngaro. Polanyi mostrou como a noção de autorregulação do mercado é um mito sem sustentação nas origens históricas dos mercados. Super recomendo. A Grande Transformação é o nome do texto do Polanyi, tá? É um texto basilar para entender isso aí, tá? É o texto clássico que é citado pela Mazzucato lá, né? Chama A Grande Transformação. Se eu não me engano, tem 0800 aí, é só botar aí no seu buscador. Ele provou que o caminho para o livre mercado foi aberto e mantido assim por um gigantesco aumento do intervencionismo estatal. Foi o Estado que impôs as condições que permitiram o surgimento de uma economia baseada no mercado. Polanyi foi revolucionário ao mostrar o mito da oposição entre Estado e mercado. O mais capitalista de todos os mercados foi energicamente forçado a existir pelo Estado. Mazzucato discorre também. O Marx já tinha entendido isso. É que o Marx nunca escreveu especificamente, né, sobre o Estado, né? Mas ele já estava dizendo isso. Que é absolutamente falsa essa oposição, tá, gente? Esse é o grande negócio. Por isso que anarcapitalista é o jardim de infância do neoliberalismo. São os instrumentos que eles usam para cooptar a juventude, transformando algo velho e mofado em algo novo e revolucionário, que é o capitalismo. Né? Eles metem a seguinte, olha, o capitalismo não existe. O capitalismo é o futuro, o capitalismo é a revolução. O que tem hoje é o corporativismo. O capitalismo vai ser quando a gente acabar com o imposto malvadão em cima do meu videogame. Pensa, videogames mais baratos. Ah, isso aí atrai o jovem, mas no final das contas, né, quem está mexendo os pauzinhos lá das marionetes, sabe que o Estado é um instrumento dos capitalistas e que não existe, portanto, nenhum tipo de oposição entre Estado e mercado. Também sobre o mito de que o capital de risco adora o risco. Para quem já foi meu aluno, seja no IBMEC ou nos cursos do meu site, ou ainda assistiu a minha palestra no Google Campus sobre valuation de startups, sabe que muitas empresas morrem durante a transição entre uma descoberta inovadora e a sua transformação em aplicação comercial bem-sucedida, o chamado Vale da Morte. Essas empresas morrem por falta de financiamento de longo prazo necessário para que uma ideia se torne viável comercialmente e economicamente. A maioria das grandes empresas hoje dominantes no mundo todo. Só para sublinhar, é por isso, gente, que a iniciativa privada não gera inovação. É uma mentira, gente, é uma mentira, entende? Quando o Steve Jobs apresentou lá o iPhone, ele estava colando tecnologias que vinham sendo desenvolvidas a partir da compra governamental há décadas. Em algum momento se torna módico o suficiente para conseguir se transformar numa opção de mercado. E aí entra naquele processo que eu já tentei descrever aqui há alguns dias, que eu, na falta de um nome melhor, chamo de nicho e oligopolização. Então, quando acontece uma mudança estrutural, ou tecnológica, ou as duas coisas, se abre um curto espaço de tempo onde você tem espaço, que é esse momento que eu chamo de nicho, para o aparecimento desse tipo de, entre aspas, de inovação.
que é quando aquilo que já vem sendo maturado pela compra governamental e pelo Estado, se você preferir, há muito tempo. Isso a Mazzucato conta legal no livro dela, a história do iPhone. Se eu não me engano, é lá que tem, né? E aí até que aquilo ali se transforma em algo que é vendável. Logo após esse momento de nicho, onde você vai ter o surgimento de alguns players, né, para usar aqui a linguagem imperialista, você vai ter um processo forte de oligopolização. Ou seja, esses unicórnios passam a concentrar brutalmente o capital e se transformam em empresas dominantes, impondo grandes barreiras à entrada para novos players, para novos jogadores. E aí nós temos mais ou menos a configuração desse mercado que deixou de ser um nicho e agora está no estágio da oligopolização, né? Até outra mudança estrutural. O capitalismo vai funcionando assim. Mas quando não é assim, qual é a outra forma que a gente vai ter da iniciativa privada operar? É a partir da privatização, gente. Então, por exemplo, você vai ter o Estado colocando lá toda a infraestrutura de redes de transmissão, de geração de energia, por exemplo. Depois que isso já está operante, que já tem ali um determinado grau de monopólio, depois que o maior investimento já foi feito, que o tempo de maturação já passou, aí isso é adquirido a um preço módico pela iniciativa privada, a partir de um processo fraudulento de privatização, onde eles compram ali meia dúzia de políticos e pagam uma pechincha. E aí pegam uma estrutura já pronta, com investimento já realizado, já operante, e aí eles vão atuar. E aí depois eles até podem continuar investindo e inovando a partir dessa estrutura que já foi montada e dada de mão beijada para eles. Tá? É as maneiras da iniciativa privada operar. Mas, assim, é pouco. A maior parte vem do complexo industrial militar. Tá? E a lógica imperialista, portanto, né, dos grandes capitalistas utilizando o seu principal aparato de dominação, que é o Estado, a fim de realizar os seus interesses. E aí, como o Estado, que é um ente emissor soberano, pode se financiar, ele vai se financiar para quê? Para fazer aquilo que a iniciativa privada não consegue fazer, porque não tem condições de assumir o prejuízo, porque não tem uma capacidade ilimitada de crédito como o Estado tem. Foram financiadas pelos seus respectivos estados nacionais. Ao longo do tempo, foi o capital de risco público e não o capital privado que assumiu a maioria dos riscos. Nos Estados Unidos, programas governamentais como o de pesquisa para inovação em pequenas empresas e o programa de tecnologia avançada do Departamento de Comércio americano concederam 25% do financiamento total nos estágios iniciais de empresas de tecnologia. O governo foi protagonista não apenas no estágio inicial da pesquisa, como também no estágio de viabilidade comercial. Dados comprovam que o financiamento do governo nos estágios iniciais das empresas de tecnologia é igual... Esse é o livro da Mazzucato que ele está citando, e basicamente ele está dando, vamos dizer assim, um ponto específico daquilo que eu acabei de explicar, tá? De como é que aconteceu essa passagem. Ao investimento total dos investidores anjos, e equivalente a cerca de 2 a 8 vezes a quantia investida pelo capital de risco privado. O interessante é que, embora alguns investidores muito conhecidos admitam o papel de liderança do Estado, eles não se mostram muito dispostos a abrir mão do retorno financeiro que conseguiram obter com esses investimentos, e ainda menos dispostos a permitir que o Estado aumente os impostos sobre os ganhos de capitais das grandes corporações. A lição que se quer passar é de que os grandes empresários assumem altíssimos riscos, e quando esses riscos geram grandes retornos, eles devem ser recompensados porque merecem. Não se pode ignorar, entre outras coisas, o fato de que alguns dos investimentos mais arriscados do Estado não têm garantia alguma. Esse é o ponto, tá? Porque no meio desse caminho, que o Estado está fazendo esse investimento, pode dar errado. Só que aí, tipo, tudo bem, prejuízo do Estado, né? E para quem gosta desse tipo de explicação, porque veja, isso não dá a explicação estrutural, tá? Né? O livro da Mazzucato, e até mesmo o livro do Polanyi, tá? O livro do Polanyi conta a história muito bem, é um filme muito bem desenhado de como que acontece esse controle, né? Essa simbiose entre Estado e mercado, na formatação de ambos ao longo do processo histórico. Mas nenhum deles dá a raiz desse problema, que é o capital, tá, gente? Mas para quem gosta da explicação histórica e do manejo técnico da macroeconomia pelos países que hoje são os países dominantes, né? Além do livro da Mazzucato,
eu gosto muito e acho muito melhor, tá? Tanto o Chutando a Escada, do Rajun Cheng, né? Quanto o que para mim é o melhor de todos, o lá do professor Eric Heiner, que chama Porque os países ricos ficaram ricos e porque os países pobres continuam pobres. E se você quiser acrescentar um outro componente que não é tratado nestes, mas que também é determinante para a gente entender a dinâmica da indústria do século XXI, eu vou indicar o livro do Paulo Gala, intitulado Complexidade Econômica, tá? Que também é muito interessante para a gente entender o papel da indústria. Claro, nenhum desses textos tem perspectiva marxista, tá, gente? Mas todos eles são bons para avaliar o processo histórico do manejo macroeconômico. Porém, eles pecam na avaliação política, tá? Porque eles não partem da lógica do capital. Mas ainda assim, eu acho relevante a gente ler, porque tem bastante dado, tem bastante informação do processo do manejo da macroeconomia, e é muito bom para a gente refutar liberal que sai por aí mentindo ou dizendo bobagem, coisa que não sabe, a respeito dos países ricos, tá? Que teriam crescido às custas do livre mercado, e isso simplesmente é folclore, tá, gente? Para cada investimento bem sucedido capaz de levar a uma nova tecnologia como a internet, existem muitos investimentos fracassados, precisamente porque a inovação é muito incerta. Reduzir a capacidade do Estado de cobrar impostos ou receber a sua parte dos rendimentos compromete a sua capacidade futura de assumir riscos que, pela análise de viabilidade econômica, só ele assume. Segundo Mazzucato, é preciso haver uma dinâmica funcional de risco e recompensa que substitua a disfuncional, riscos socializados e recompensa privatizada. Entendendo? Isso aí foi desenhado aqui no Rio Grande do Sul agora, na última temporada de enchentes, né, gente? A gente viu ali o aeroporto internacional do Rio Grande do Sul, o único, Salgado Filho, em Porto Alegre, que foi concedido para iniciativa privada e que ficou alagado e que até hoje não está operando, né? Tá agora já parcialmente, enquanto que tudo já está funcionando. E por que a demora, já que está tanto tempo seco em Porto Alegre? Porque eles estavam ali privatizando os lucros, né, da operação do aeroporto, mas veio a enchente e eles se propuseram a socializar os prejuízos, né? O golpe foi esse, né? Por sorte, parece que a galera não caiu, né? Graças ao governo federal, que o nosso governador do estado aqui, Eduardo Leite, já fez, inclusive, campanha, né, para que o governo federal assumisse o prejuízo da Fraport, empresa alemã que tem a concessão do Salgado Filho. Então, vejam, é assim que opera o setor privado. Tá? Eles são chantagistas. Por isso que, para mim, gente, toda privatização é roubo. Ancap gosta de dizer que imposto é roubo? Pois bem, eu gosto de dizer que privatização é roubo. É pegar algo público, sem consultar o público e vender. Sendo que o público não fica com um puto centavo dessa venda. Uma venda que traz prejuízo para a população, porque não melhora o serviço fica mais caro, e quando dá qualquer tipo de problema, é igual o Estado que tem que recorrer. Porque imagina, você não tem como ficar sem um serviço essencial. Então, privatizar aeroporto, privatizar geração e distribuição de energia, privatizar saneamento básico, aí dá um problema, não, vamos ficar todo mundo sem luz agora porque deu problema na empresa que é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica. Não dá para o Estado ficar sem energia elétrica. O que acontece? O Estado vai lá e salva. Por quê? Porque simplesmente não dá para ficar sem. Entende que é uma chantagem que é feita? Por isso que privatização é roubo, gente. Quando melhora o risco, podemos reconhecer o papel do setor público nas atividades inovadoras. É preciso haver uma distribuição mais coletiva dos rendimentos, dado que a presença da inovação é resultado de um processo coletivo, cumulativo, incerto e de longo prazo. Quando o grau de desigualdade atrapalha o investimento no processo de inovação, o resultado é instabilidade. E quando o grau de instabilidade aumenta a incerteza do processo de inovação, o resultado é a desaceleração, ou mesmo o declínio do crescimento econômico. Não é a mão invisível do mercado de Adam Smith que torna uma economia forte. É a mão visível do Estado que sempre fez isso. A ingenuidade do mito do Estado mínimo nos manterá na periferia da economia global. E as nações poderosas... Não, tá legal, José. O problema que sempre eu fico é o mesmo quando eu tô assistindo um keynesiano. A questão não é ingenuidade.
Eu tenho certeza que se você entrar na UNB, né, na Unicamp, e conversar lá com os melhores professores, você vai encontrar vários que vão dizer, olha, não, o Brasil, para explodir, tem que fazer isso aqui, tá, aqui pega, né? Eles têm os dados melhor do que eu, tem mais informação, tem mais bagagem, e vão dizer, não, aqui 9 fora, tal, aqui risca para lá, bota para cá, e vai dizer, olha, isso aqui tem que fazer. Então, o problema não é ingenuidade, o problema é político. O problema é que jamais nós vamos poder fazer o que a gente tem que fazer sem enfrentar o nosso problema político. E eu sempre digo, olha, por que a China faz o que faz? Por que na China não tem teto de gastos, não tem arcabouço fiscal do Haddad? Porque a China resolveu o seu problema político com uma revolução. Entende? É isso. Né? Por que no Vietnã eles podem aplicar esse receituário? Bom, porque o Vietnã resolveu o seu problema político. Como? Com uma revolução. Então, assim, a grande tarefa é resolver o problema político. É isso que a gente tem que entender. E não há atalho, não há outro caminho para resolver o problema político a não ser um processo revolucionário popular. Por quê? Porque a classe dominante mantém o atual estado das coisas. Veja, nós não temos uma burguesia nacional. A nossa burguesia nacional, ela está onde? Majoritariamente agro e rentismo, que se fundem, tá, gente? Se fundem. O capital do agro também está cada vez mais no rentismo também. E isso tudo está interligado com o quê? Com a mídia de massa, que é monopolista, tá? E altamente concentrada. Né? Então você tem um mercado gigantesco, concentrado no Brasil, e ainda é monopolista. Então, na verdade, assim, essa lógica que mantém o Brasil como um país subdesenvolvido favorece a essa, entre aspas, burguesia nacional. Nós não temos uma grande indústria de transformação que possa ser um player influente nesse jogo político. A gente tem alguma coisa de maquila e a gente tem alguma coisa de uma indústria que não é nossa, mas que opera a nossa legislação a fim de poder mandar royalties para as matrizes. Por exemplo, nós temos um dos mais pujantes mercados automobilísticos do planeta e não temos uma marca nacional de carro. É disso que eu estou falando. Então vejam, o que a gente tem de indústria ainda não é nossa. Ah, mas a VEG, mas a Embraer, ok, acho muito massa, é muito pouco. Para influir na nossa política. Quem influi na nossa política é o agro. Se ainda nós tivéssemos uma agroindústria de ponta, né, era uma coisa, mas não, nós temos um agronegócio num modelo velho de negócio, altamente predatório, altamente concentrado, oligopolizado. E temos um mercado financeiro que é, entre muitas aspas, um dos melhores do mundo, justamente porque é ali que está a nata da nossa plutocracia, porque essa turma também tem negócio no agro, essa turma, né, opera no varejo. Então nós temos essa duplinha, que ainda está ligada com a mídia, tocando o barco. Então não tem que desenvolver indústria nenhuma. Então não tem que aumentar a classe média, coisa nenhuma. Então não tem que aumentar a nossa infraestrutura, coisa nenhuma. Time que está ganhando não se mexe. Se a gente manter essa desigualdade, se a gente manter essa estrutura produtiva, esses grupos que se beneficiam dessa estrutura produtiva vão continuar no topo da nossa pirâmide econômica. Por que nós vamos mudar essa estrutura produtiva? Não vamos. Não vamos. Grandes industriais não são vistos com bons olhos no Brasil. Espero que a reflexão de hoje possa te ajudar a ser um cidadão melhor. Mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui, tá? Se você gostou, chegou aqui no final, deixe seu joinha, confira se está inscrito, ativa as notificações, comenta aqui embaixo e ajuda na manutenção do nosso canal. Sim, todas as formas de estar fazendo isso vocês encontram sempre no comentário fixado. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.